Eu sempre tinha afinidade com a área de comunicação. Eu percebia que eu ia enveredar para esse caminho. Durante a época que a gente está escolhendo a profissão, eu tinha muita vontade de fazer publicidade. E eu pensava em fazer publicidade e depois complementar com jornalismo. Mas aí eu não sabia, às vezes, onde eu ia estudar, e também na época eu não tinha o pensamento, às vezes, de sair de Bauru, e Bauru tinha na Unesp o curso de jornalismo. Aí eu pensei, bom, vou tentar fazer o contrário, eu vou fazer primeiro jornalismo e depois eu penso em complementar com publicidade. Do ponto de vista profissional foi extremamente importante, né? Primeiro porque eu consegui aliar a possibilidade de fazer um curso bom de um curso que me ofereceu uma boa formação em jornalismo, estando na minha cidade, né? E eu acho que o curso de jornalismo na Unesp, ele é extremamente rico na formação humanística que ele oferece pra gente. Por mais que você saiba como trabalhar, seja em rádio, televisão, impresso, cada empresa vai ter a sua forma de trabalhar. Agora, o grande diferencial da formação que um jornalista pode ter é esse conhecimento de base que torna ele mais sensível para fazer um trabalho diferenciado, tanto na forma como ele lida com o público, como na forma como ele trata os temas que ele trabalha. Então, eu acho que isso foi muito importante, sabe? Ter essa grande base que abre a sua visão, assim, para tanto para a consciência social que você tem enquanto jornalista, quanto para o seu próprio conhecimento enquanto pessoa, o enriquecimento que você tem. Na verdade, o que aconteceu foi assim, durante a faculdade eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com televisão. Sei lá, eu pensava que eu ia trabalhar com impresso. Na verdade, eu tinha certeza que eu ia sair da faculdade e eu ia fazer mestrado. Só que aí eu não passei. Só que no último ano da faculdade foi o ano em que a TV Unesp abriu a primeira turma de estagiários, né? Pessoal que ia lá para fazer acompanhamento, colaboração. E eu fui, porque era período de férias, era janeiro, era para ficar um mês só lá. Eu fui pensando, vou ficar um mês, posso colocar isso no meu currículo, né? Porque a gente vai se aproximando do fim da faculdade, a gente começa a querer abraçar todas as oportunidades que tem para construir um currículo, né? Era para ser um mês, eu fiquei um ano. Porque aí a gente foi ficando e acabei ficando um ano lá como colaborador voluntário. E foi muito legal, porque foi o ano em que a TV Unesp tinha entrado recentemente no ar. Tipo, ela tinha entrado no ar em novembro, eu entrei em janeiro. E era o período em que a equipe do jornalismo estava formatando o telejornal, na época, que foi entrar no ar em agosto. Então eu participei do processo de pensar um telejornal e colocar esse telejornal no ar. Eu estava lá no dia da primeira edição daquele telejornal, sabe? E aí foi muito legal isso. E eu gostei muito dessa experiência. E aí no fim daquele ano, isso, 2012, foi aberto o processo seletivo para contratação de vários profissionais, entre eles jornalistas. E eu prestei. E aí eu prestei e passei. Aí terminou aquele ano, depois em maio de 2013 surgiu uma vaga e eu fui chamado. E desde então eu estou trabalhando lá. Eu estudei jornalismo numa época em que, assim, não vou dizer que as coisas estavam mudando, muitas coisas estavam mudando, já tinham mudado na comunicação. Só que eu acho que as coisas elas estão mudando cada vez mais rápido. E eu peguei uma época em que a gente ainda tinha muitas vezes práticas de impresso como referência, sabe? O jornalismo digital ainda não oferecia tantas possibilidades como existem hoje em dia. A referência nossa de jornalismo digital eram portais de notícias, né?
Até porque as redes sociais não tinham se tornado ainda o fenômeno que elas são hoje em dia. Então, eu acho assim, talvez nem tanto por culpa do curso, mas eu acho que eu acabei pegando um período em que a gente não conseguiria acompanhar essas mudanças tão rápidas que acabam afetando a nossa atuação profissional. Na minha época, a gente não tinha muito esse pensamento, a gente só se prendia em pensar assim, eu vou sair da faculdade e vou tentar trabalhar na Folha de São Paulo, eu vou tentar trabalhar na Globo, sabe? E o mundo é maior do que isso. Então eu acho que talvez uma coisa que poderia ter sido melhor, mas também não sei se é culpa do curso ou se também se entra naquelas coisas assim de mudanças do cenário assim que às vezes a gente não consegue acompanhar, é de ter esse preparo assim de não esperar muitas vezes que a gente vai sair da faculdade e já vai ter um mercado de trabalho assim pra gente. Muitas vezes a gente tem que criar as nossas oportunidades ali e acho que hoje em dia, até por essas mudanças promovidas pelo digital, elas são maiores do que existiam na minha época. Eu acho assim, uma coisa é a gente pensar em fazer um curso numa universidade, pensando depois no que a gente vai trabalhar, se a gente vai ter uma colocação profissional, porque a gente sabe que para todos os setores do mercado as coisas não tão fáceis e para a comunicação, seja por conta da situação que o país vive em si, como para as mudanças que a comunicação e o jornalismo vêm sofrendo, que são inerentes a cenário de crise ou não, acaba sendo até um pouco mais difícil. Mas eu acho assim, para uma pessoa que tem vontade de estudar comunicação, que pretenda ou seguir a área de jornalismo propriamente dita, ou aplicar esses conhecimentos em comunicação para outras áreas, e até considerando que hoje em dia você conseguir fazer um intercâmbio de conhecimentos entre as áreas está sendo muito importante, eu acho que é um curso super válido, e principalmente agora que a Unesp já completou o período de implementação das políticas afirmativas de inclusão de alunos de escolas públicas, coisa que não existia na época que eu estudei. Eu acredito que os alunos têm acesso a diferentes visões de mundo, isso aliado a essa formação humanística que eu acho que enriquece ainda mais do que a experiência que eu tive, que já foi muito enriquecedora. Então eu acho que é uma oportunidade muito grande de sair não só um profissional, mas um cidadão assim legal para a sociedade. Do ponto de vista de estar acessível para que as pessoas consumam, a TV acaba sendo mais democrática do que, por exemplo, o jornal impresso, porque você precisa pagar pelo jornal impresso, né? A TV não tem paywall, a TV muitas vezes, até por se utilizar de recursos de som e imagem, por utilizar diferentes linguagens, ela pode construir um conteúdo que seja acessível para mais pessoas. Mas do ponto de vista de permitir a participação das pessoas na construção desse conteúdo, com certeza existe uma barreira ali entre quem está dentro do jogo e quem só recebe esse conteúdo. E isso não só por uma questão de ser um meio de comunicação tradicional. Se a gente pensar o rádio tem uma abertura maior de incluir o ouvinte, o público, na programação. O jornal impresso pode ter ali o espaço, nem que seja das cartas dos leitores, etc. Mas a televisão é muito difícil. E muitas vezes a gente vê abertura para essa participação na televisão, mas não sendo utilizada no jornalismo. Você vê sendo utilizada muitas vezes no entretenimento. Mas também a produção televisiva é extremamente complexa. Então, atualmente, eu por mais que eu
hoje em dia eu esteja no doutorado até, mas televisão não é a minha área de estudo. Mas assim, eu não vejo assim muitas formas de você, quer dizer, não muitas formas, mas eu não vejo uma maneira muito fácil, muito simples de você promover a participação das pessoas dentro do telejornalismo. Teria que se repensar muito bem. E também porque a gente tem, eu acho que o telejornalismo sofre um pouco o problema de estar muito formatado. Então a gente cria uma ideia de telejornalismo que no Brasil foi criada pela Globo e todo mundo segue aquela ideia e ninguém propõe nada novo, talvez por medo de perder audiência e de perder patrocínio, ninguém propõe nada novo. Eu lembro uma época, eu não sei se eles ainda praticam isso, mas eu lembro uma época que o Jornal da Cultura, que já inova até por colocar, às vezes, comentaristas na bancada, uma vez por semana eles faziam uma edição do jornal com plateia. E aí tinha algum momento que eles abriam para a plateia opinar sobre as reportagens e até fazer pergunta para os comentaristas que estavam ali, mas era um telejornal, sabe? Mas muitas vezes, por que eles faziam isso? Porque é uma TV pública. Por mais que a cultura seja uma TV pública ali buscando um desempenho até de competir com televisões comerciais, apesar de ser difícil. Mas é uma TV pública e tem uma permissão maior. Agora, as TVs comerciais eu acho muito difícil eles se abrirem para essa inovação. Então, assim, existe sim uma barreira para que as pessoas participem do telejornalismo. Acho que você pensar em democratizar a comunicação também passa por você incluir o seu público no seu trabalho. Então, assim, não é só você fazer um bom trabalho jornalístico, é mostrar para as pessoas por que você fez um bom trabalho jornalístico. Então, assim, olha, eu apurei essa notícia e eu falei com essas e essas e essas pessoas, sei lá, criar formas de tornar esse trabalho jornalístico um pouco mais transparente, mais acessível para as pessoas, para que as pessoas também se sintam um pouco, também acabem conhecendo um pouco desse processo de trabalho que o jornalista tem e acabem se sentindo também um pouco parte, porque as pessoas já se sentem um pouco parte desses processos de comunicação por conta das redes sociais. E aí se o jornalismo se fecha numa torre de cristal, falando assim, eu sou a pessoa que tem as informações corretas para vocês, as pessoas vão falar assim, eu recebo o que eu quero no WhatsApp. Não, eu acho que seria interessante o jornalista aprender também a ter contato com o público dele e mostrar para o público dele que o público também é importante e para que o público possa compartilhar também um pouco desse conhecimento. Porque assim, sinceramente, eu acho que você vê um tweet seu aparecendo ali na tela, eu não sei até que ponto isso é participar. Eu acho que participar num processo jornalístico é você participar muitas vezes da definição de uma pauta, de você poder colocar ali qual que é a demanda, às vezes, do seu bairro, da sua comunidade, e se sentir parte dessa construção jornalística que é feita no telejornalismo. Eu acho que talvez um caminho seja por meio dos telejornais locais, porque é mais fácil você ter esse contato com as demandas que as pessoas têm e para que as pessoas se reconheçam nessas demandas quando você trata de coisas do cotidiano que são muito mais comuns nos telejornais locais do que em jornais de âmbito nacional. Eu acho que é um desserviço porque você cria uma paranoia nas pessoas. Porque assim, as pessoas tendem a criar uma ideia da realidade em cima do que elas veem. Então, é lógico que no Brasil a gente vive um problema de segurança pública imenso. Mas assim, se você liga a televisão e só vê aquilo, você vai criar uma ideia de que só existe aquilo. E aí as pessoas começam a alimentar esse cenário de insegurança, que muitas vezes é o que alimenta o problema da segurança pública, porque as pessoas estão com medo.
né? Então, por exemplo, a gente vê às vezes um pacote de segurança que está tramitando no Congresso, que tem ali às vezes uma série de inconsistências, que pode apresentar permissividade muito para comportamentos abusivos, às vezes. E muitas vezes as pessoas apoiam porque elas criaram uma ideia da realidade de que se elas saírem na rua elas vão morrer. E eu acho que esses programas muitas vezes têm uma grande responsabilidade nisso, porque as pessoas criam a ideia, criam a noção de realidade a partir daquilo. É lógico que a gente tem um sério problema, mas assim, se a pessoa só vê aquilo, é só aquela referência que ela vai ter. Quer dizer, eu não sei se, na verdade, essa percepção que você tem do que acontece na internet não acontece na televisão. É que a forma de consumo é diferente. Não existe... A internet, por ser ramificada, por ser hiperlinkada, ela de um lugar você vai para o outro. A televisão é um consumo linear. Então, você vai fazer uma reportagem na televisão que vai passar, por exemplo, dentro de um telejornal. E a pessoa vai consumir aquele conteúdo. Você não vai ter um tipo de conteúdo televisivo e você tem a opção de ter um conteúdo extra televisivo que pode te informar mais. Isso na dinâmica da TV aberta. Agora, por exemplo, se a gente pensar que muitas vezes o conteúdo televisivo de uma TV a cabo, de um canal All News a cabo, pegando no Brasil, por exemplo, se a gente comparar o conteúdo jornalístico da Globo TV aberta comparado com a Globo News, a Globo News vai te prestar um serviço muito melhor de informação. Porém, isso está acessível para todo mundo? Então, eu acho que no âmbito da televisão, é essa discussão. Que tipo de conteúdo a gente oferece para as pessoas, principalmente na TV aberta, que é o meio que as pessoas... que a maioria das pessoas do Brasil encontra para se informar, que elas não precisam pagar por isso, vai pagar energia elétrica, né, de ter a televisão ligada, sendo que muitas vezes, pela própria característica da televisão, de ter ali um fade limitado de programação e de você ter que comunicar com pessoas diversas e você ter a questão do patrocínio, às vezes, de empresas, você acaba não oferecendo o melhor conteúdo que você pode oferecer para essas pessoas. Na internet, eu pelo menos enxergo dois cenários. Quem produz coisas falsas, quem produz mentira, e até tem alguns pesquisadores, alguns professores que até condenam o uso do termo fake news, porque fala assim, então se é fake não é news, né? Se é falso, não é notícia, né? Então, é mentira. E quem produz... E tem essa questão que eu falei para você de pessoas que utilizam esse termo fake news, mas simplesmente para discordar de uma notícia que não vai de acordo com o que a pessoa acredita. Mas eu enxergo que na internet, muitas vezes, acontece o seguinte. Você cria uma chamada para a sua matéria, até porque uma grande quantidade do consumo de notícias na internet é via rede social, é via Facebook ou via Twitter. Então você cria uma chamada para essa notícia, não que seja mentirosa, que seja falsa, mas que não diz tudo. E aí se você lê só aquilo, você cria uma interpretação. Se você abre para ler a matéria, você tem uma outra interpretação. Qual que é o problema? Muitas pessoas não abrem a matéria. As pessoas só compartilham o que elas veem. Inclusive, eu já cheguei a ler artigos na própria Folha de São Paulo, no Caderno Ilustríssima, que eles atribuem um pouco da responsabilidade disso para as próprias operadoras que fornecem pacotes de internet, porque muitas vezes você tem acesso gratuito à rede social. Então, a pessoa, enquanto ela estiver navegando no Facebook, ela não está consumindo o pacote de dados dela. Se ela abre uma notícia, ela começa a consumir pacote de dados.
Mas se ela não abre a notícia, ela não está se informando corretamente. Então, aquela navegação que só acontece no Facebook é quase que um processo de desinformação. E aí existiria até uma interpretação de que quando as empresas que fornecem pacotes de internet fazem isso, indiretamente elas estão contribuindo para essa desinformação das pessoas.